A consecutiva funciona como adjunto adverbial de consequência. Essa é muito tranquila, pessoal, muito mesmo. Ela vai aparecer sempre num par, tá? Vai aparecer sempre formando uma dupla com a palavra que. Então, tenho aqui, ó, ele fala tão alto que não precisa de microfone. Ele fala tanto que falou tanto que ficou cansado. O susto foi tamanho que caí. A fome era tão grande que desmaiei. Ok? Então eu vou ter sempre essa dupla aí. Tão que, tanto que, tal que, tamanho que. As temporais. As temporais, nesse caso, a gente vai ter de olhar bastante aí, ter um entendimento semântico. É mais difícil para a gente ter. Essa aqui eu acho ela não é difícil, mas a gente tem que ter um certo cuidado. A gente não tem uma conjunção específica para dizermos que aquela ali vai ser temporal. Lógico que quando é uma das principais aí que denota uma ideia de temporalidade, tá? Mas vamos lá, para a gente entender melhor. Fico triste sempre que vou à casa de Aline. Fico triste quando vou à casa de Aline. Mal cheguei, todos se levantaram. Assim que cheguei, todos se levantaram. Desde que cheguei, ninguém se levantou. Logo que cheguei, vieram apertar minha mão. Final. Funciona como adjunto adverbial de finalidade. Lembrando que essa locução ela vai ser sempre separada, esse a fim de vai ser sempre separado, ok? Eu vejo o pessoal escrevendo aí nas redações a fim junto, fazendo a fim de junto. Não é junto, tá? Se eu for, eu só vou colocar junto se for com a ideia de afinidade. Somos pessoas afins, aí sim ficará junto, tá? Mas quando eu for usar essa expressão a fim de, lembrando que vai ter sempre de ser tudo separado. A fim de, se for a fim de que, vai ser a fim de que, ok? Então, Tomate não precisa do microfone para que todos o ouçam. Tomate não precisa do microfone a fim de que todos o ouçam, tá? Também pode aparecer o porquê, ok? Cuidado aí com esse porquê, mas isso aí é um caso ímpar. Como para é uma preposição, eu poderia trocar para por, que também é uma preposição. Então, dado o exemplo, orai, porque, tá, separadamente, não cai em tentação, tá? Orai a fim de que não caia em tentação. Tudo bem? Tá? Vamos ver se encaixaria aqui. Nem sempre fica bom, né? Tomate não precisa do microfone, porque todos o ouçam. A fim de que, para que todos o ouçam. Ficaria estranho aí, não é comum, não é corriqueiro. Mas vamos dizer que cai isso numa questão isso. E se é simples também de entender, simples de matar. Quando ela for causal, como nós vimos já anteriormente, ela vai ser junto. Esse porquê vai ser junto, tá? Desculpem, esse porquê vai ser junto. Então, porquê separado, numa ideia de orações adverbiais, só posso ter numa ideia, numa única situação, se for final, substituindo a preposição para, ok? Cuidado aí que isso é casca de banana, hein? 9. Proporcional. Funciona como adjunto adverbial de proporção, ou seja, uma coisa acontece à medida que outra vai acontecendo, a proporção que outra vai acontecendo. Então, à medida que o tempo passa, mais experientes ficamos. À medida que eu cavava, mais areia saía do buraco. À proporção que eu estudo, fico mais sábio. Tanto mais. Ou seja, uma coisa acontece, tá, em proporção à outra, ok? Chegou a melhor hora do nosso encontro, a hora dos exercícios, ok? Então vamos contemplar esse nosso encontro aí, mesmo que seja virtual, com os nossos exercícios. Esse é o momento para a gente construir conhecimento, vamos construí-lo juntos. Vamos lá, então eu vou dar um tempinho para que vocês resolvam a questão e depois eu vou discuti-la com vocês. Congela a imagem aí, ok?
Vamos lá, corrigindo? Quanto mais se estuda, espero que você tenha acertado todas, né? Quanto mais se estuda, mais se aprende. Acabamos de falar sobre a ideia de proporção. Quanto mais faço uma coisa, mais a outra acontece. À medida que se estuda, mais se aprende. Proporcional. Segundo caso aí. Quando os porcos bailam, adivinham chuva. Olha aí a ideia de tempo. Quando isso acontece? Quando os porcos bailam. Temporal. Sempre que os porcos bailam, adivinham chuva. Letra C. Se queres ser aprovado, estude muito. Caso queira ser aprovado, estude muito. No caso aí, caso queiras, né? Como eu estou em segunda pessoa. Então, uma coisa vai acontecer, tá? Devido a outra, então eu vou ter uma ideia de condição. Só vai acontecer isso. Qual é a condição para eu ser aprovado? Estudar muito. Estude muito se quiser ser aprovado, ok? Embora estudasse muito, olha eu embora, olha só, vamos tirar esse embora daqui por enquanto. Vamos fingir que ele não existe. Estudasse muito, não foi aprovado. Vamos colocar num pretérito perfeito. Estudou muito, não foi aprovado. Poxa, se ele estudou muito, a ideia é que seja aprovado, não é isso? E por isso que eu digo que essa é a adverbial, essa é a adversativa das adverbiais. Por isso é a concessiva. Mais umas questões aí para a gente analisar. Vou dar uns segundos para que vocês congelem a tela aí e façam os exercícios. E aí, galera? Espero que tenham matado todas. Vamos lá? Ela se vestia conforme dita a moda. Olha aí, com a forma de... Como ela se vestia? Conforme dita a moda. Segundo dita a moda. Ficou irritado. Olha o porquê aparecendo aí. Lembra que eu falei agora há pouco do porquê? Se ele fosse separado, vê se caberia. Ficou irritado a fim de que foi impedido de entrar? Não, não caberia. Olha que coisa curiosa, ficou irritado, essa já é a consequência, o camarada já está irritado. Ficou irritado por quê, professor? Porque não consegui entrar no espetáculo, porque eu fui impedido. Olha aí o motivo, olha o meu porquê, o meu motivo aí, ok? Então, lembrando que neste caso o motivo vai vir sempre depois da minha consequência. Então eu estou trabalhando a ideia de causa e consequência, isso é bem legal, trabalhar nas redações, falo sempre sobre isso, né? Trabalhar causa e consequência, tá? Então aí uma das palavras-chave que serão usadas serão essas conjunções aí causais, ok? Então na G, o carro era tão... Opa, apareceu tão, já tô prestando atenção, ó. Tão, o carro era tão caro que desistiu da compra. Lógico, né? Quem desistiu, tá ambígua essa questão, né? O carro era tão caro que João desistiu da conta, ok? Então, consequência foi João ter desistido da conta devido ao carro ser muito caro. Mas olha aqui, macete macetoso, tão que, tá? Lembra do tal que, tanto que, tamanho que? Então isso aí é uma característica da consecutiva. Mole, mole, fácil, fácil de matar isso daí. Estude para não travar na prova. Olha aí, estude a fim de que não trave na prova. Estude porque não trave na prova. Estude para que não trave na prova, ok? Então, final. Mais fácil conquistar uma cidade inteira do que, seria menos fácil do que também, né? A ideia de comparação. É tão fácil conquistar uma cidade inteira quanto conquistar um amigo ferido, tá? Só fazer as mudanças necessárias aí. No caso, essa é comparativa. Ok, senhores? Espero que tenha conseguido ajudá-los.